Com
está aqui, Raniel, mas o Senhor, quando quer fazer, Ele faz lá de cima, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não use a força do seu braço, não, deixa Deus agir, porque Ele é fogo, Ele é poder, Ele é demais. Aleluia, glória a Deus. Traga suas ofertas nessa noite, amém? Você que trouxe seu dízimo, traz ao altar do Senhor Jesus. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais.
assente. Que bênção nos reunimos aqui. Cadê Feliz? Hoje Feliz me mandou um vídeo mega, hiper, super interessante. Falando da oração, Feliz. Eu achei tão interessante, né? Se não tiver com vontade de orar, ore se mesmo. Se não tiver força para orar, ore si mesmo, né? E aí eu fui fazer isso. Eu estava lavando roupa e falando com o Senhor Jesus, arrumando guarda-roupa e falando com o Senhor Jesus, né? A gente precisa manter a conexão com os céus. Que orar não é fácil, né? Mas você está ali, né, com esse pensamento ligado no trono da graça de Deus. Como é importante manter a conexão com o alto, né? Manter a conexão com o divino. Levar para Ele, né, o nosso amor. Levar para Ele a nossa vida. Levar para Ele as nossas alegrias. Levar para Ele também as nossas tristezas. Estar com Ele, falar com Ele, né? É importante. Então vamos nos esforçar para estar diante dEle. Ainda que não saia nada dos nossos lábios, mas estar com Ele. Amém? Glória a Deus. Nessa hora com essa palavra. O preletor da noite eu não olhei na escala. É feliz mesmo ou agora? É o manto som. Legal da pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha estarmos aqui mais uma noite, né, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantos, né, queriam estar aqui e não podem? Quantos têm a oportunidade de estar, às vezes não querem e às vezes não tem forças? Mas se você está aqui hoje, é porque o Senhor Jesus, Ele achou graça em você. E que você não venha sair da mesma forma que você entrou, porque Deus tem uma palavra do céu ao teu coração. Quando eu trago a palavra assim na sexta-feira, eu tinha uma palavra preparada e o Senhor Jesus não vai falar essa. A minha igreja precisa ouvir essa, porque no culto de libertação é uma oportunidade também, todos os dias nós temos, mas é algo voltado para realmente para a nossa libertação, para a nossa transformação, para a nossa edificação, que precisamos todos os dias buscar essa transformação, essa mudança, e que o Senhor Jesus venha aplicar essa palavra ao teu coração. Quem sabe você está aqui bem preocupado, está com problemas a ser solucionados e veio aqui buscar uma resposta do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele vai te dar essa resposta. Basta você abrir teu coração, se desligar de tudo que ficou lá fora. Né? Quem sabe você está cansado, trabalhou o dia todo e às vezes dentro de casa, né, nosso trabalho maior, quem é do lar aqui sabe, a correria a gente não para. E você no seu trabalho ali correndo o dia todo e o corpo cansado e a mente também, mas o Senhor Jesus te trouxe para transformar, para te dar força, renovar as tuas forças. Amém? Vamos assim estar abrindo as nossas Bíblias. Glória a Jesus. Em João 8:32. Aleluia, glória a Deus, nós te adoramos, Pai, rendemos graças a Ti, nada somos. Amém? 8:32, João 8:32. E vamos dar uma passeada hoje na Bíblia. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Louvado e agradecido é o teu nome. Senhor Deus amado, Deus santo, oh Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, eu apresento a minha vida aqui diante do Senhor nesta noite, Pai. Eu apresento, Senhor, cada vida que está aqui, que veio ouvir algo do céu, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer, nada a falar, mas que o Senhor Jesus venha falar, Senhor, através da minha vida, que vidas venham ser tocadas, transformadas, libertas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fica aqui conosco, Jesus, não afasta de nós, oh Espírito Santo, porque há de nós se não for a Tua presença
tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Você tem conhecido a verdade? Você tem andado com a verdade? Você sabe quem é essa verdade? Aleluia. Essa verdade é o nosso Senhor Jesus. Essa verdade é o Senhor Jesus que liberta, que transforma, que edifica, que muda, que faz milagre. É essa verdade que precisamos conhecer todos os dias. Alguns de nós conhecemos razoavelmente, conhecemos pouco. Alguns têm se aprofundado, se deleitado, se derramado diante do Senhor. E quanto mais você procurar essa verdade, mais você vai ser transformado, mais você vai ser cheio da presença do Senhor. E essa transformação, essa mudança é dia após dia. Precisamos conhecer o Senhor Jesus todos os dias. Às vezes uma pessoa vem ao teu encontro, te conta uma experiência, algo que o Senhor fez, um milagre, oh Espírito Santo, e essa é uma verdade que essa pessoa passou, essa experiência, e aquilo ali te edifica, e você olha para a sua situação e vê, minha situação é pequena demais. Hoje fomos fazer uma visita, oh Jesus da glória, a pessoa se encontrava numa situação que o médico falou, vai para casa, vai esperar só a hora chegar. Ela estava restrita de muitos alimentos e o médico falou, deixa ela comer tudo. Oh Espírito Santo. E quando ela chegou naquele lugar, as lágrimas dela começaram a descer só da gente chegar. E às vezes a gente está se acomodando, quando a Amanda falou aquela mensagem, foi para mim, foi para ela, é para nós que precisamos levar essa verdade nos lares, em pessoas que estão, quem sabe é teu vizinho, teu amigo, um parente. Às vezes você se distancia, às vezes você não se importa, mas que Deus venha chamar nossa atenção nessa tarde nessa noite para nos importarmos com os outros. Eu não conheço, nunca vi, não sabia de história, só vi a situação. Eu falei, Jesus, o Senhor tem o poder. O Senhor pode transformar. O médico deu a sentença, mas a última palavra vem do Senhor Jesus. A última palavra quem dá o Senhor Jesus, ela levou uma palavra de esperança. Quem estava, ela sabe, deitado ali só esperando, a qualquer momento eu vou morrer. Mas o Senhor Jesus, quando Ele entra na casa, e eu falei com Ele, Ele não está entrando só na tua casa aqui física, não. É no teu coração, porque quando a presença do Senhor invade o nosso coração, a nossa vida, nós temos força, nós temos ânimo. Eu falei, você está precisando de ânimo, de força, de esperança, e a tua esperança é o Senhor Jesus, e ela já havia feito uma aliança com o Senhor. Eu falei, você abriu a porta para Ele entrar, então Ele vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle. Nós olhamos só para nós, para as nossas preocupações, coisas tão rasas, tão pequenas, e tem pessoas perecendo, só esperando a hora da morte, e nós não fazemos nada. Aquilo me chamou a atenção, Amanda, nós precisamos despertar, nós precisamos nos levantar, porque tem pessoas necessitando de um abraço. Ela chorava, a família, quem sabe, é uma família fria, uma família que não dá aquilo que ela está precisando, um homem que é só uma força, que é só uma palavra, que é só um abraço. Você vai sair dessa, você vai vencer. E ela ficou ali alegre, e ela vai voltar a fazer o exame. Eu disse, Senhor, eu creio, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, vai ter novidade de Deus para a sua vida. Oh Deus, Deus é mudo, Ele muda a situação. Nós temos que acreditar, porque não vale nada servir a Deus se nós não acreditarmos, porque Ele operou no passado e opera agora também. Deus fez sinais e maravilhas, porque Ele não pode fazer no nosso meio também, porque a nossa fé está se abalando por tudo, por qualquer coisa. Você se
só propósito. Vamos junto, porque é almas, são vidas que estão perecendo. E nós precisamos conhecer esta verdade que é o Senhor Jesus. Você vê quando você chega, vai fazer uma visita no hospital, quando você chega ali, aquela pessoa se alegra, aquela pessoa vê, eu não estou só, porque só quem passou por leite de um hospital, só quem foi internada sabe a solidão, sabe a angústia, a tristeza, quem sabe a opressão do hospital, aquela situação que sai um morto, aí depois chega um que não tem mais jeito, situações terríveis, e você está ali, esperando sozinho. Certo dia eu fui visitar a nossa irmã Elisana e eu entrei naquele quarto e eu falei, eu não vim só visitar ela, eu vim visitar o quarto. Porque quando a gente chega, a gente tem que falar do amor de Jesus. E o quarto estava cheio, eu incomodada. Eu fui, fiquei, pois é, vamos orar. E eu, Senhor, eu sozinha, Pai. Eu falei, Deus, e Deus nos leva para situações assim, só você e Deus. Vai esperar o outro? Vai você só. E eu, Senhor, eu queria que eu poderia orar por vocês. Aí todo mundo queria, aceite. Tinha uma menina no cantinho, a menina só as lágrimas descia, ela, eu quero. Sozinha, não tinha visitante, não tinha ninguém. Oh, Espírito Santo. E Deus nos leva a lugares assim, para falar. Você às vezes está com um irmão, um parente internado, e você entra, só vê o parente e vai. Eu falo que eu já fiz isso, minha avó ficou internada, eu só vi ela e fui. Mas o Espírito Santo de Deus me incomodou com situações que eu falei, eu poderia ter falado do amor do Senhor Jesus? Quem sabe aquela vida não tinha uma oportunidade? E Deus nos leva a lugares assim, a situações assim, para falar do amor dele. E quando eu saí, eu cheguei na porta lá da saída, e o Espírito Santo de Deus volta e fala com aquela menina, e a menina sozinha. Aí eu, Liz, que hora é a visita aqui mesmo? Mais uma? Desculpa, o que eu queria falar era com a menina. Eu não consigo entender, não, terminando os 4h30. Eu, tá bom, tchau. Eu falei com meu pai. E fui na menina. E aquela menina começou a se derramar diante do Senhor. E ela abriu o coração. E a carência, a solidão. E precisando de uma palavra. Você não está só, o Senhor Jesus. Não abre mão, Ele está contigo. Não se sinta só nem abandonada. Quem sabe está esperando a mãe chegar, um tio, e ninguém deu a importância. Mas o Senhor Jesus importa conosco. E Ele faz situações assim para nós abrir a nossa boca. Não deixe passar a oportunidade. Não sei porque Deus me levou a falar esse testemunho aqui, mas que venha nos edificar. Eu sei que é para a edificação da igreja. Que nós estamos passando por situações de enfermidades que está assombrosa. Pessoas fazem um exame e descobrem situações indesejáveis, mas que possamos assim, estar firmados e ajudando uns aos outros. Amém? E essa verdade que essa palavra diz, que é a palavra como a verdade revelada, que é o Senhor Jesus. Essa é a verdade, é o Senhor Jesus. E Jesus, Ele sabia quem Ele era. E sabia para quem o Senhor, o Deus, o enviou para a nossa edificação, para a nossa transformação, para a nossa libertação. E os fariseus e os líderes religiosos ficavam enfurecidos, achando que ele estava blasfemando quando ele falava que ele era o Filho de Deus, mas ele sabia quem ele era. E você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade? Qual a sua identidade? Se a sua identidade está atrelada às pessoas, se está atrelada às coisas do mundo, ou sua identidade pertence ao Senhor Jesus. É uma noite de reflexão. É uma noite para a gente se identificar. Que o Senhor Jesus venha te fazer refletir nessa noite. Qual tem sido a sua identidade? Para que você está neste mundo? Qual é o propósito? E eu queria deixar aqui algumas reflexões. Primeira, com quem você tem se identificado e qual tem sido a tua verdade. Segunda, precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Senhor Jesus. Terceira, se identifique com Ele e não com o que o mundo quer que você seja. Em João 8,36 diz assim:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Verdadeiramente sereis livres. Não há condenação nenhuma para você. O espírito maligno, o acusador, está todo instante nos acusando, todo instante nos apontando, todos os dias querendo mudar a tua identidade. Mas a tua identidade vem do Senhor Jesus e pertence somente a Ele. E faça uma autoanálise, uma reflexão. O que tem tentado te parar ao longo da sua caminhada? Analise. Quem sabe os sentimentos, as condições das finanças, o seu ministério, as amizades, o relacionamento, sua vida sentimental, familiar. O que tem tentado te parar? As acusações. O pecado todo dia ele vem nos atentar. Todos os dias ele vem nos querer fazer fraquejar. Mas, Senhor Jesus, Ele já perdoou os nossos pecados. Você já está limpo e purificado diante do Senhor Jesus. E que você venha procurar essa purificação, essa santificação todos os dias. Porque todos os dias estamos sujeitos a cair. Todos os dias estamos sujeitos a parar. O que tem tentado te parar? Quem sabe foi uma palavra, você não é nada. Oh, Espírito Santo. Quem sabe aquela palavra que foi no teu coração e feriu a alma e tem tentado te parar, os pensamentos vão e voltam. Mas você sabe quem te chamou, você sabe quem garantiu você está aqui, você está de pé, é o Senhor Jesus. O inimigo ele vai tentar roubar a tua paz, ele vai tentar te parar de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Mas se você estiver em uma busca constante com o Senhor, você não vai cair, você não vai parar. Quantas vezes você tentou parar, mas o Senhor Jesus, você não pode parar, você não pode retroceder, porque o que eu tenho contigo é grande, porque o que eu tenho contigo é maior do que os seus problemas, é maior do que a sua dificuldade, é maior do que as suas limitações. Nós nos limitamos demais, nós olhamos para nós e não vimos nada de bom, mas o Senhor Jesus achou graça em você. Ele te conhece no teu íntimo, no teu interior. O inimigo pode até entrar na tua mente e falar que você não é de nada, não merece nada. Quantas vezes você se isola? Oh, Senhor, por que me escolheu? Porque eu, Senhor, tantas pessoas, mas o Senhor me escolheu porque eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, Senhor, para ti. Mas Deus sabe, Ele sabe do teu potencial, Ele sabe por que quem te escolher garante. E aquilo que você acha que você não pode, na busca em oração, você vence, você consegue. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, não deixe que o inimigo venha parar o que Deus tem com você. Não deixe o inimigo parar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Queremos colocar tantos impedimentos, queremos colocar tantas dificuldades, e as coisas de Deus é tão simples. Aleluia. É somente adorar, é somente glorificar, e nós colocamos tantos impedimentos. Devemos dispor, nos abrir diante do Senhor, nos humilhar e falar da fraqueza, do pecado, daquilo que te corrói, que você algo se condene, o inimigo também condene. Você sabe onde você erra, você sabe onde você falha. O Senhor Jesus, Ele te convence todos os dias. Levante hoje, ore mais, busque mais, porque
fraquezas. Oh, Espírito Santo. E o que tem te aprisionado? O que você se prendeu? Isso eu tiro, isso eu paro, mas isso eu não consigo. Analise. Às vezes as coisas simples que te afastam do Senhor. Às vezes algo muito sério também, que para Deus não existe pecado grande nem pecado pequeno. Tudo é pecado. E vai te levar para o abismo. E nesse lugar que o Senhor Jesus escolheu para nós. Por isso, todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Todos os dias Ele nos leva a refletir. Onde eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? Aleluia! Só não se afaste da presença. Só não pare de orar. Só não pare de buscar. Aquele vídeo eu mandei para uma lista de transmissão. Muitas pessoas aqui recebeu. Porque foi algo tremendo. Independente da tua dor, independente da tua luta, ore. Oh Deus Santo! Mas por que eu estou passando por isso? Porque eu passei por tal situação, eu não mereço. Nós queremos se engrandecer. Nós queremos, eu nem sei que nome dá, porque a gente quer se colocar no lugar de Deus. E não é assim. Se você está passando por essa adversidade, é porque Deus tem algo a ensinar. Ele quer te mostrar algo. Ele quer que você se aproxime mais dele. Ele quer que você busque mais. Porque quando está tudo bem, nós esquecemos dessa intimidade, dessa busca. Por isso que tem crente que entra prova e sai prova. Porque Deus não quer te perder. Ele não quer que você se distancie dele. Ele quer você em constante oração. Sai uma luta aqui e vem outra. É porque Ele te ama. Não é porque Ele é ruim. Não é porque Ele está sendo injusto. Porque Deus, Ele é justiça. É porque o amor dele contigo é muito grande. Oh, Espírito Santo. É porque o que Ele quer contigo é você mais próximo dele. Que você se aproxime mais. Às vezes os cansaços da noite chegam que a gente não consegue nem mais orar. Não consegue nem ajoelhar mais. Oh, glória. Eu estava ouvindo o testemunho de irmãs que tinham calos no joelho de tanto orar. Nós para orar você tem que colocar algo. Senão vai doer, vai machucar. Mas aleluia. Mas o que está mais machucado é teu coração. O que está machucado é a tua alma. E você precisa se humilhar. É no pó, é na terra. E confessar o Senhor Jesus. Fale, confesse, mostre que Ele está pronto a te perdoar. Ele está pronto para te fazer tudo novo na tua vida. Mas nós precisamos nos humilhar. Mas Deus já sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Nossa vida está na palma da mão dele. Ele tem tudo escrito. Mas Ele quer que nós possamos ser amigo dele. Deus, Ele, com a tua grandeza, com suas qualidades tremendas, Ele quer ser seu amigo. Às vezes a gente quer ser um amigo de um prefeito, de um presidente, de uma autoridade, que não é nada diante do Senhor Jesus. E Ele é quem nos chama. E é Ele que eu quero ser tua amiga, eu quero ser o teu amigo. E às vezes a nossa amizade com o Senhor Jesus tem sido distante. Mas que o Senhor Jesus nos ajude a aproximar dEle. Vamos ter marcas no joelho de oração. Vamos ter marcas. As marcas, elas falam muito. O que foi isso? Foi consequência de coisas, situações que Deus me permitiu passar. Quem sabe é marcas no teu coração. E o Senhor Jesus, Ele quer purificar, transformar, limpar. Porque o Senhor Jesus está pronto para ser o teu amigo. Aleluia. Qual área da sua vida precisa de libertação? Qual área? Eu falei anteriormente. Analise. Fale, eu preciso de tantas coisas. Nós precisamos de tantas mudanças. Quem sabe eu tenho um ranço de fulano. Não olhei para cá. Oh, Deus Santo. Paramos, vamos parar com isso. Não é tempo de ter ranço, não é tempo de não gostar, não é tempo de achar que um é melhor do que o outro. Não há tempo mais para isso. É tempo de abraçar, é tempo
Oh Deus, aleluia. Existem cristãos, quem sabe dentro da nossa igreja, na nossa cidade, existe 30, 20, 40 anos dentro da igreja, mas estão sendo escravizados por sentimentos. Sentimentos, vícios, e você se torna um crente doente, apático, e você não percebe isso. Você só está aqui por estar. Só está aqui para se fazer presente. Mas teu coração está bem distante do Senhor. Se Deus tem essa palavra conosco nessa noite, é porque Ele quer conserto. Ele quer algo de nós. E Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Não adianta ficar tantos anos e perder a salvação, de que vai valer? Nada. Crente de aparência não existe. É o crente firmado na rocha. É um crente que se dispõe, que se humilha, que pede perdão, que confessa, está disposto a mudar todos os dias. Esse é o verdadeiro cristão. Nós, não, se fôssemos santos, não estaríamos aqui. O Senhor já teria nos levado. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade. E reconheça qual é. E para obtermos a libertação, precisamos confessar o Senhor Jesus, se arrepender, se humilhar e não fazer mais. Eu me arrependo. Às vezes é um constrangimento que você passou, mas você continua a fazer. Mas Deus quer que verdadeiramente você se arrependa. Senhor, eu não consigo. Senhor, é difícil, mas com o Senhor Jesus eu posso. Com o Senhor Jesus o Senhor vai me ajudar. Com o Senhor Jesus eu vou vencer. E vou citar aqui algumas armadilhas do coração que precisa de libertação dentro da palavra. E a primeira armadilha que invade o nosso coração é a falta de perdão. Oh Espírito Santo, em Mateus 6,15, que diz assim: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Porque sempre queremos ser o dono da razão, queremos ser sempre a verdade. Quem sabe alguém falhou com você. Quem sabe você falhou com alguém e não reconheceu. Mas o Senhor não dá essa oportunidade essa noite. Quem sabe é o irmão, o pai, a mãe, um filho, um amigo, às vezes até um desconhecido. E você guardou mágoas. Oh Espírito Santo. Aleluia, mas o Senhor Jesus, Ele quer invadir o teu coração nesta noite. Para quem é essa falta de perdão que está te atormentando? Quem sabe você reconhece e às vezes você acha que você tem razão, mas no teu interior, no teu íntimo, você sabe que você precisa perdoar. Porque se queremos chegar ao céu, precisamos liberar perdão, precisamos perdoar. É difícil, as palavras machucam, ofendem, mas o Senhor Jesus quer que liberamos o perdão. Liberamos o perdão. Quem sabe na tua infância você sofreu traumas que você carrega até hoje e está difícil de perdoar, mas está difícil também você ir para o céu dessa maneira. Não adianta, não adianta, porque precisamos e necessitamos liberar o perdão. E 1 João 3,14. Oh Espírito, aleluia, Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão, o seu irmão pertence na morte. Quem não ama a seu irmão pertence na morte.
Você que está vendo o teu irmão, você não ama, você não libera perdão, você se retrai, você se distancia, como vai chegar a salvação dessa maneira? É uma grande, terrível armadilha que o nosso coração carrega. E nós precisamos liberar este perdão. Às vezes temos dificuldade em relacionamentos com pessoas e você tem essa dificuldade de perdoar. Mas o que é mais lindo é que nós podemos ter acesso total ao Senhor Jesus e falar assim: eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar, Pai. Só o Senhor Jesus pode fazer isso por você, mas ninguém. E quando você começa a abrir teu coração, Senhor, tira, Senhor, faz, Senhor, transforma, Senhor, abre. Oh, Jesus, me ajuda, que eu não consigo, tá difícil, eu não consigo nem olhar para a cara, eu não consigo nem estar próximo do mesmo ambiente, mas com o Senhor Jesus você consegue, você pode. Que o perdão do Senhor Jesus, assim como Ele te perdoou, você pode perdoar o teu irmão, porque você acha tão superior, tão prepotente às vezes, mas o Senhor Jesus nos perdoa todos os dias, porque é tão difícil para nós perdoar o outro. É o inimigo que vem tentando fazer você levar essa mágoa, fazer você carregar esse sentimento, mas que nós possamos estar sujeitos a liberar o perdão, a perdoar, a abraçar, a amar. É difícil, mas com Cristo Jesus nós conseguimos. Amém? E a segunda armadura está em Hebreus 12, 15, que é a segunda reflexão aqui para nós, é a armadura, que está em Hebreus 12, 15, que diz assim: tem cuidado que ninguém se prive de graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E no 14 diz assim: segue em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas duas meditações, elas estão atreladas à falta de perdão e à amargura. O inimigo quer nos distrair com sentimentos. Ele quer fazer nós nos distanciarmos do Senhor com sentimento, com falta de perdão, com ressentimentos, com mágoas. Mas o Senhor Jesus, Ele quer purificar o teu coração. Essa mágoa não vai te destruir. Essa mágoa não vai te parar. Essa mágoa não vai ter o controle da tua vida. Oh, Espírito Santo, eu não sei qual mágoa que você tem carregado no teu coração. Quem sabe está do teu lado, quem sabe dorme até com você. Há uma mágoa no teu coração, um ressentimento. Você tenta se libertar, você tenta tirar, mas está difícil. Mas consagre ao Senhor, apresente essa mágoa ao Senhor, através do jejum, da oração, da consagração, que o Senhor Jesus, Ele não vai tirar, Ele vai arrancar, e você vai ser liberto em Cristo Jesus. Que isso te aprisiona, que isso te condena, que isso faz você se sentir tão inferior, tão pequeno diante do Senhor Jesus. Oh, Deus da glória, mas o Senhor Jesus, Ele arranca, Ele tira, Ele muda, e vamos estar com o coração puro diante de Deus. Queremos um coração sincero e puro diante do Senhor. Não adianta só falar palavras bonitas, oh Espírito Santo, mas temos que viver essa palavra todos os dias. E o terceiro sentimento é o orgulho, em 1 João 1,9, que diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Jesus está pronto. Ele está pronto a nos perdoar.
Seu orgulho quer te fazer parar. A amargura são sentimentos que nos adoecem. São sentimentos que quer todos os dias nos paralisar. Mas o Senhor Jesus, Ele tem salvação, Ele tem perdão, Ele tem amor para te dar. E com esse amor, você consegue ser mais forte. Você consegue vencer o teu pecado, vencer a mágoa, vencer a falta de perdão. Libere o perdão, abrace, ame. Deus, Ele nos ajuda. Oh, Espírito Santo. Eu já passei por situações recentes, pessoas que me feriram, e foi numa visita. E quando eu cheguei nessa visita, essa pessoa estava lá. E eu, Senhor Jesus, que situação. A pessoa também tomou um susto. E eu, Deus, me ajuda, Pai. Porque de mim eu não tenho nada a falar. Eu neutralizei, baixei minha cabeça e fui clamando que o sangue de Jesus tenha poder. Que o sangue de Jesus venha me ajudar. Que o sangue de Jesus venha me ajudar a suportar a situação. Eu não tinha mágoas, mas foram situações criadas que me fez entrar nesse ciclo. E quando eu li a palavra, Senhor Jesus, você vai falar sobre mim, é sobre o meu amor. Não é nada de vocês, sobre ninguém. É isso. Deus nos encurrala. Deus, Ele nos testa. Deixa eu ver se verdadeiramente ela liberou, se ela está perdoando, se ela está vivendo a minha palavra. É em situações assim que Deus nos permite para ver se verdadeiramente estamos libertos. Se verdadeiramente amamos uns aos outros como falamos. É nessas situações. E ali eu abracei. Falei, eu te amo em Cristo Jesus. Jesus, Ele tem salvação para você. E é assim que nós devemos fazer. É muito difícil. É constrangedor às vezes, mas é necessário. É assim que o Senhor Jesus nos coloca em situações delicadas e nos prova todos os dias. Aleluias. E o último, a última armadilha está no pecado que virou habitual. Qual tem sido o seu pecado habitual? Tem pecados que fazemos, às vezes não percebemos, mas depois reconhecemos e pedimos perdão. Mas existem pecados habituais, pecados que você não abre mão, pecados que você tem se alimentado. Oh, Espírito Santo, tem alimentado a tua carne, tem alimentado aquilo que fortalece a carne. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção nessa noite, aqui em Tiago 4, 7, que diz assim: sujeitados, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Deus, Ele nos alerta: fuja da aparência do mal, fuja daquilo que você sabe que você não consegue vencer, naquilo que você sabe que é a tua fraqueza. Fuja, aleluia. O Senhor te dá a oportunidade todos os dias para você fugir, mas muitas vezes você mesmo procura, você mesmo quer, você mesmo fica ali querendo se alimentar a tua carne. Mas o Senhor Jesus, Ele manda nós sujeitarmos, Ele manda a gente fugir da aparência do mal e sujeitar a Ele, sujeitar somente ao Senhor. Fuja do espírito de engano, fuja da enganação, fuja daquilo que te aproxima do pecado, fuja. Oh, Espírito Santo, vença a tua carne, vença o teu eu, vença os teus desejos. Em 1 Pedro 5,8 diz assim, para encerrar: oh, Deus da glória, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Oh, Espírito Santo, fuja, corra. Ele está o tempo todo
montando. Ele está o tempo todo querendo fazer uma armadilha contra a tua vida, contra você. E em Efésios 6, 14, 17 nos dá essas armadilhas, essas armas poderosas, celestiais, que o Senhor te dá todos os dias para vencer os enganos de Satanás. Essa armadura espiritual que Ele nos deu para usar, porque se não tivesse, não era necessário a gente lutar. Se não fosse necessário, Ele não nos daria, mas Ele te deu todas as armas. Oh glória! Use as armas celestiais, use as armas do céu, sujeitai-vos a Deus, fuja da aparência do mal. Satanás, ele está armando, ele está arquitetando, e você não está percebendo. Mas se você estiver ligado no mundo espiritual, você vai ver que é bandeja, você vai ver que é armadilha, você vai ver que é covas. E Deus tem fechado a cova, Deus tem te dado a oportunidade, porque Ele vê algo em você, Ele vê o teu coração puro diante dEle, no teu íntimo. E o inimigo tenta tirar essa pureza, essa busca, essa consagração, ele tenta todos os dias. Amém? Que o Senhor Jesus venha aplicar essa palavra ao teu coração. Que você venha sair daqui hoje renovado, transformado pelo poder da palavra. Oh Espírito Santo, eu queria que você se colocasse de pé, viesse aqui à frente e vamos fazer o círculo assim como fizemos ontem. Oh Deus da glória! E o inimigo, ele perderá as forças diante da tua fraqueza, diante da tua limitação, diante da tua pequenez. O Senhor Jesus, ele te faz grande na presença dele. Oh Espírito Santo, glória, glória. Oh aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória, 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 glória. Oh Deus da glória, toda resistência, Pai. E você vai se dobrar, você vai renunciar, você vai confessar, pode subir. Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Deus que poder. Qual a armadilha que Satanás tem preparado? Que armadilha você tem visto que ele preparou, que ele tramou, que ele tentou contra a tua vida? Apresente ao Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus.